Fala galerinha da Epicar, tudo bem com vocês? Professor Alu aqui. E galera, na aula de hoje a gente vai estar fazendo aí a resolução do simuladinho 7, que foi um simuladinho aí que a gente teve há 2 semanas atrás, né? Aí como quinta passada foi feriado, a gente não teve aula, né? Então acabou que não deu para fazer a correção desse simuladinho, mas vocês estão recebendo ela aqui hoje, né? Bom, tivemos aí 16 questões, algumas de matemática, outras de geometria. Como vocês puderam ver, eu coloquei algumas questões da SpaceX, que é a Escola Preparatória do Cadete do Exército, né? Que é um colégio de nível superior, né? Então, vocês prestam esse vestibular no ensino médio. Ele não é um vestibulinho de 9º ano, igual a EPICAR. Então, vocês podem perceber aí um pouquinho a diferença do nível, né? Das questões aí para as questões dos CMs em geral, enfim. Bom, vamos lá. Vamos aqui para a questão 1. A questão 1, pessoal, é da SpaceX 97, né? Basicamente, você tem aí uma reta, né? Uma funçãozinha do primeiro grau. E ele pede aí a função que descreve essa reta e também o h quando o t for 12 dias, né? Ele quer aí porque isso daí mostra o crescimento de um vegetal, né? Então você tem um gráfico da altura do vegetal dado o número de dias. Bom, vamos ver aqui o que dá para tirar de informação do gráfico. Ó. Aqui é H, aqui é T. O gráfico, pessoal, ele começa aqui no ponto 1, aí ele cresce linearmente. Você tem aqui o ponto T5, H2. Você também tem o ponto aqui T10, H3. Beleza? Bom, essa função, pessoal, ó, olha esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui, o 1, ele é o coeficiente linear dessa reta, né? A gente vai falar assim que h de t é 1a vezes o t mais b, né? Y é igual a x mais b. H é igual a t mais b, tá? O t está na abscissa, o h está na ordenada. Então, quando o nosso t for 0, o h é 1, ou seja, nosso b aqui vai valer 1. Se você olhar as alternativas, você tem aí C ou D, né? Automaticamente aí você já tem o seu H, tanto na C quanto na D, o seu H é 17 quintos. Então, é uma questão bem tranquila de função, tá? Porque só de você achar o coeficiente linear, você já reduziu para duas alternativas. E você só tem que descobrir agora o coeficiente angular, né? Que é o A. Para descobrir o A, a gente joga um ponto, né? Eu vou pegar esse ponto aqui para jogar. Então, esse aqui, ele é o ponto H de 5, que é igual a 2, né? Então, 2 é igual a que multiplica 5, mais 1, que é o B, né? Então, T, para ter 5, H é 2, tá aqui a nossa equação. E daqui você conclui que o seu A é, 2 menos 1, 1 dividido por 5, 1 quinto, né? Então, você tem aí a sua função, 1 quinto de T mais 1, e é a resposta alternativa C, tá bom? Aí, para você calcular o H no dia 12, você joga 12 aqui. Vai ficar 12 dividido por 5 mais 1, ou seja, 17 quintos. Beleza? Mas nem isso precisava fazer. Maneiro. Então, essa foi a primeira questão. Vamos aqui para a segunda. Outra questão da SpaceX de função. Agora você tem um míssil, né? Cuja trajetória plana segue o gráfico da equação. Então, mais uma questão aí de função. Temos aqui x e y. E aí você tem uma parábola aí, né? Um menos raiz de 3 sobre 100x ao quadrado mais 2 raiz de 3x, né? Daí, galera, ó, essa parábola aí,
y é igual a menos raiz de 3 sobre 100 x ao quadrado mais 2 raiz de 3x. Como vocês podem perceber, ela não tem c. Se ela não tem c, significa que ela corta o eixo y aqui no ponto zero, né? Ela passa na origem. Uma das raízes é zero. Se você jogar zero no x, dá zero no y, né? Então ela passa pela origem. E como o nosso coeficiente b aqui, ó, ele é positivo, significa que ela passa pela origem crescente. Então, o gráfico que a gente tem é um gráfico assim, ó. Tá? Aqui seria aí um ponto, a outra raiz, né? Que é onde o míssil cairia se ele não fosse interceptado. Tá? Então, essa daqui é a nossa parábola. Y é igual a menos raiz de 3 sobre 100x ao quadrado mais 2 raiz de 3x. Tá? Tá aqui essa parábola. Aí, o que vai acontecer? A gente vai lançar um outro míssil, né? Que vai ser lançado do mesmo ponto de origem e vai interceptar a parábola aqui, ó, no vértice dela, que é o ponto de altura máxima. E ele pergunta aí, qual é a altura de contato, né? Aonde que o nosso míssil 2 vai interceptar o míssil 1. Então ele quer aqui o y vértice. E ele também quer o ângulo que você tem que lançar o segundo míssil, ou seja, ele quer esse θ aqui, né? Se a gente descer aqui essa altura, observem esse triângulo, né? Esse triângulo, a altura dele, pessoal, vale y vértice, que é o ponto de máximo da parábola, né? E esse outro cateto aqui, ele vai ser o x vértice, né? Porque ele é o x em que o ponto de máximo acontece. Então, para a gente resolver essa questão aí, o θ a gente vai descobrir através da tangente, né? A tangente do θ é o y vértice dividido pelo x vértice. E aí você calculando a tangente, você consegue achar o θ. Certo? E o y vértice vai ser o ponto de máximo. Então, basicamente, a gente tem que achar o x vértice e o y vértice. Tudo bem? Então, vamos lá. O x vértice vai ser menos b sobre 2a. Então, nosso b é 2 raiz de 3. E o a é menos raiz de 3 sobre 100. Né? Então, menos 2 raiz de 3 corta com menos 2 raiz de 3. E você tem 1 dividido, 1 dividido por 1 sobre 100, que vai ser 100. Beleza? Então, essa distância daqui até aqui equivale a 100 km. E para a gente achar o y vértice, ele é menos delta sobre 4a. Então, como a gente não tem c, o delta é b ao quadrado. Então, vai ser menos... Aí, 2 raiz de 3 ao quadrado é 4 vezes 3, né? Que é 12. Dividido por 4, que multiplica menos raiz de 3 sobre 100. Tá? Aí, isso aqui vai dar, ó, aqui vai ficar positivo. 12 sobre 4 dá 3, vezes 100, dividido por raiz de 3. Que se você racionalizar, né, multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, você vai descobrir que o seu y vértice, ó, vou colocar aqui em cima, vai ser 10 raiz de 3, 100 raiz de 3, né? Beleza? Então, você vai ter que assinalar uma alternativa que tem 100 raiz de 3. Aí você fica entre a C e a E, né? Então, ou esse ângulo é 30 ou ele é 60. Só que olha a tangente, né? Se você pegar 100 raiz de 3 e dividir por 100, dá que a tangente do θ é raiz de 3. Ou seja, o θ ele é 60 graus, né? Então, você teria aqui θ 60 e y vértice 100 raiz de 3. Portanto, alternativa C. Beleza?
Será a questão 2. Questão 3. A questão 3 diz o seguinte: a temperatura de aquecimento de um forno varia com o tempo, né, segundo a função. Ele deu essa função aí. Então, a temperatura em função do tempo é dada por 20 mais 28t. Se o t é menor que 10, né? E t ao quadrado mais 5t mais 150, se o t é maior que 10. Então, vamos entender esse gráfico aí, pessoal. De 0 até 10, né? Então, isso daqui é t menor ou igual a 10. Isso aqui é t maior que 10. Então, do instante inicial até minutos, né? Do 0 minuto até o 10 minutos, o gráfico se comporta desse jeito. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma reta, né? Essa reta, ó, ela começa no 20. E aí, se você jogar t igual a 10, vai ficar 280 mais 20. Então, aqui em t igual a 10, a temperatura do forno mede 300. Tá? Então, de 0 a 10 minutos, a temperatura do forno vai crescer linearmente de 20 graus Celsius até 300 graus Celsius. Beleza? E depois vai crescer aí em forma de parábola, tá bom? Aí você tem uma parábola feliz que corta o eixo aqui no 150, né? Então você teria alguma coisa desse tipo, ó. Tá vendo? Porque a partir daqui, a temperatura do forno começa a crescer de forma parabólica, a partir dos 10 segundos, dos 10 minutos iniciais. Então aqui você teria aí a curva de uma parábola logo depois da reta, tá? Ah, professor, mas como é que você sabe que, tipo assim, depois da reta vem já a parábola, né? Porque se você jogar 10 aqui, ó, vai ficar 100 mais 50 mais 150, ou seja, dá 300. Então, no t igual a 10, os dois gráficos eles conversam, né? Eles encostam. Então, eu sei que a partir desse ponto começa uma parábola logo aqui, na temperatura 300 graus. Tá? E aí, pessoal, ele pergunta aí pra gente o tempo necessário para que a temperatura do forno passe de 160 para 564. Então, a gente tem que descobrir qual que é o tempo 1 que faz com que a temperatura esteja em 160 graus e qual que é o tempo 2 que faz com que a temperatura esteja em 564 graus. Porque o que o exercício quer é T2 menos T1. Tá? Então, a gente vai em busca aí desses tempos. Então, vamos ver. Aí, para a gente calcular o T1, a gente vai usar a primeira função ou a segunda? Ó, qual das duas que a gente vai usar? A gente vai usar a primeira, não é? Porque o forno, a temperatura tem comportamento linear de 20 até 300. Então, o 160, ó, ele está aqui. E a gente quer descobrir aqui esse T1. Certo? E depois, para descobrir o T2, ó, como a temperatura passou de 300, o T2 ele vai estar aqui na parábola. Ó. Vai ter um ponto aqui que é T2, que faz com que a temperatura seja 564. Então, a gente vai falar assim que 160 é igual a 20 mais 28 T1. Né? Então, se você jogar T1 e 160, você acha T1. E se você jogar 564, você tem que jogar T2 aqui, né? Você vai ter T2 ao quadrado mais 5T2 mais 150. Mas, professor, a gente vai achar duas respostas para o T2. Sim, verdade.
porque isso aqui é uma parábola. Então, existem dois pontos da parábola que dá 564. Só que qual que a gente vai pegar? A gente vai pegar o tempo que é maior que 10. Beleza? Porque provavelmente você teria um outro tempo aqui, ó, que também daria 564 de temperatura, só que ele é menor que 10. Tá? Você não vai ter dois tempos que são maiores que 10, dando essa mesma temperatura. Tá? Então a gente tem que resolver isso aqui, né? Para achar o T1 é fácil. Passo 20 para o outro lado, né? Então vamos aí. Você vai ter 140 é igual a 28 T1. Passo 28 dividindo, você descobre que o seu T1 é 5 minutos. Então já sabemos que isso daqui é 5 min. E agora vamos achar o T2, ó. Para achar o T2, eu vou passar o 564 subtraindo. Eu vou ter que 0 é igual a T2 ao quadrado, mais 5T2 menos 414. Igual a 0. Tá? 414, pessoal, eu fatorei aqui. E eu descobri que ele pode ser escrito como 18 vezes 23. Tá? Que se você perceber, a diferença, né, dá 5. Então, a gente consegue achar as raízes aqui por soma e produto, né? Como a soma das raízes vai dar um número negativo, vai dar menos 5, significa que a raiz negativa é maior, né? E eu sei que tem uma positiva e uma negativa, porque o produto está dando negativo, tá? Se o produto estivesse dando positivo, ou as duas seriam mais, ou as duas seriam menos. Só que como o produto está dando negativo, elas têm sinal alternado. Então, a 23 vai levar o sinal de menos, e a 18 vai levar o sinal de mais, porque menos 23 mais 18 dá menos 5, que é o menos B sobre A. Tá? Então, como a gente quer o valor do tempo maior que 10, você descarta o 23 e fica só com 18. Então, esse T2 aqui ele é 18 minutos. Se você jogar 18 na equação, na função aqui, você vai encontrar 564. Então, ele não quer o T2 menos o T1. Então, você vai subtrair 18 de 5. Você vai achar aí o 13. Beleza? 13 minutos, né? Então, demora 13 minutos para o forno passar de 160 graus Celsius para 564 graus Celsius. Alternativa C também. Bem elaborada a questão, né? Aí, galera, que eu resolvi por soma de produto, tá? Se vocês não quiserem, vocês podem fazer um Bhaskara aqui. Aí você faz lá 25 ao quadrado, mais 4 vezes 414. Quer ver? Deve dar uma raiz bonita aí. É 414 vezes 4 dá 1.656. Se eu somar 25, dá 1.681. Então dá um delta bonito, né? Cuja raiz é 41. Então vocês poderiam resolver isso aqui por Bhaskara também. Tá? Bom, vamos para a próxima aqui. Questão 4. A questão 4 é uma questão de mistura, muito bem elaborada também. Essa aí a gente vai precisar pensar um pouquinho. Bom, a gente vai ter 3 misturas, tá, pessoal? Mistura 1, mistura 2, mistura 3. Cada uma dessas misturas tem a sua porcentagem, né, de combustível A e aditivo B. E dependendo da quantidade de mistura que você faz de cada um, você obtém um consumo de quilômetros por litro, né? Então tem algumas misturas aí que vão te dar um quilômetro por litro maior, só que elas vão acabar sendo mais caras, né? Quer dizer, vamos fazer umas contas aí para descobrir. Então, você vai ter aqui mistura, né? A quantidade de A, a quantidade de B,
e o consumo. Só vou repetir aqui a tabelinha, tá? Que ele deu pra gente. Então, a gente tem aqui a mistura 1, mistura 2, mistura 3. Essa aqui tem 100% de A e 0 de B. Essa tem 90 de A e 10 de B. E essa tem 80 de A e 20 de B. E elas estão dando aqui um consumo de 10 km por litro, 12 km por litro, 14 km por litro. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer para resolver esse exercício, né? Primeiramente, a gente vai pegar volumes iguais das três misturas. Tudo bem? Então, vamos começar aqui com a mistura 1. Então, todas as misturas, a gente vai pegar uma quantidade de litros. Aí vocês escolhem, tá? Eu vou fazer genérico. Eu vou pegar aqui V litros. Tá? Aí, como é que vai funcionar? Desses V litros, pessoal, 100% vai ser de A. Então, eu vou colocar aqui, ó, V litros de A e 0 de B. E agora a gente vai calcular o preço de V litros da mistura 1. A gente sabe que cada litro da mistura A, do combustível A, custa 80 centavos. Então, como eu peguei V litros, o preço que eu vou pagar aqui vai ser 0,8 vezes V. Tá? E aqui eu não vou pagar nada. Então, ó, isso aqui é litros da mistura. Isso aqui é litros de A. Isso aqui é litros de B. Isso aqui é o reais de A. Isso aqui é o reais de B. Tá? Então, se eu pegar V litros da mistura 1, eu vou estar pagando 0,8 V reais. Tá? Porque cada litro de A custa 0,8. Então, se eu peguei V litros, eu vou multiplicar V por 0,8. Tudo bem? Agora, vamos analisar a mistura 2. Eu também vou pegar da mistura 2, pessoal, V litros, tá bom? Só que desses V, 0,9 litros vai ser de A, né? 90%. E 0,1 litros vai ser de B. Então, para eu descobrir o preço que eu vou pagar de combustível A na mistura 2, eu vou pegar a quantidade de litros, isso aqui é V, né? 0,9 V e 0,1 V de B. Eu vou pegar aqui a quantidade de litros de A e eu vou multiplicar pelo preço do A, né? Então, eu vou fazer 0,8 vezes 0,9. E o B, cada litro do B custa R$1. Então, eu vou fazer 1 vezes 0,1 vezes V, tá? Então, essa continha aqui vai me dar a quantidade de reais que eu gasto com A na mistura 2. Enquanto que essa continha vai me dar o tanto que eu gasto em reais com o combustível B na mistura 2, certo? E se eu somar isso com isso, eu tenho o preço que eu vou pagar em V litros de mistura 2. E aí eu vou fazer 0,8 vezes 0,9, que vai dar 0,72, e eu somo com 0,1. Então, eu vou estar pagando isso aqui por V litros da mistura V2. Tá? E, finalmente, a gente vai fazer a mesma coisa para a mistura V3. Para a mistura 3, né? Melhor dizendo. A gente vai pegar V litros, 0,8 vai ser de A, 0,2 vai ser de B. Quanto que a gente vai pagar aqui? 0,8 vezes isso. Quanto que a gente vai pagar aqui? R$1 vezes 0,2 vezes V. Então, quanto que a gente vai pagar em V litros da mistura 3?
a gente vai pagar 0,64 mais 0,2, ou seja, 0,84 V reais. Tá? Então esse é o primeiro passo, você descobrir quanto que você vai pagar na mesma quantidade de litros nas 3 misturas. Então, em V litros, na mistura 1, a gente vai pagar 0,8 V reais. Na mistura 2, a gente vai pagar 0,82 V reais. E na mistura 3, a gente vai pagar 0,4 V reais. Aí, pessoal, entendam esse V como litros, tá? Se eu pegar 10 litros de cada mistura, eu vou pagar 8 reais na mistura 1, 8,20 na 2 e 8,40 na 3, tá? V é uma quantidade qualquer de litros. Beleza? E com essa quantidade aqui, ó, o que a gente tem que fazer agora, pessoal, né, é uma comparação do consumo, né? Porque isso aqui, ó, é o preço, né? Vamos colocar aqui, ó, preço. Preço. E agora a gente tem que colocar aqui o consumo. Tá bom? Então, a mistura 1, ela faz 10 km por litro. Aqui a gente pegou V litros. Então, quanto que a gente vai andar com esse preço? 10V. E aqui? 12V. E aqui? 14V. Tá? Então, se for 10 litros, eu vou andar 100 km, 120 km e 140 km, pagando esses exatos preços. Beleza? E agora, pessoal, com regra de 3, a gente vai ter que comparar esses preços, né? Então, vocês vão escolher uma grandeza para deixar constante, ó. Ou você vai fazer aqui uma regra de 3 para deixar todos os preços iguais e comparar o consumo, ou você vai deixar os consumos iguais e comparar os preços. Beleza? Como a questão está falando sobre economia, eu vou igualar o consumo. Beleza? Então, tipo assim, olha o que eu vou fazer. Eu sei que na mistura 1, eu pago isso para andar isso. Certo? Aí eu quero saber quanto que eu vou pagar em cada uma das misturas para andar a mesma coisa. E aí eu vou comparar os preços. Tá bom? Então é aí que entra a regra de 3. Então o exercício não é nada fácil, né? É um exercício de mistura aí bem difícil. Então vamos lá, pessoal. Ó. 0,82 está para 12, assim como x está para 10. Tá? Então, eu fiz aqui a minha continha, só que eu só vou confirmar se eu encontrei o resultado certo mesmo, ó. Então, 0,82 está para 12, assim como x está para 10. Então, x vai ser 0,82 vezes 10 dividido por 12. Isso, tá certinho, ó. 0,683V. Então, tá vendo que eu pago menos no combustível 2 para andar a mesma coisa? E agora eu vou fazer uma regra de 3 aqui, ó. No combustível 3, eu pago 0,84 para andar 14 e eu quero saber quanto que eu vou pagar para andar 10. Então, eu vou fazer 0,84 vezes 10 dividido por 14 e eu vou achar 0,6V. Tá? Então, esse aqui é o preço de cada combustível para andar a mesma coisa. Para andar os mesmos quilômetros, tá? Qual alternativa
que diz isso aqui então, né? Ó, a mistura 3 proporciona uma economia de 25% em relação à mistura 1. É essa, tá bom? Porque 25% aqui de economia na mistura 1, 25% de 0,8 é 0,2. Então daqui para cá você está economizando 25%, tá? Então a alternativa correta aí é letra A. Porque olha a B. A mistura 2 proporciona uma economia de 20% em relação a 1. Não, tá? A utilização de qualquer uma das misturas implica o mesmo custo. Não. A mistura 3 é mais barata. Você paga a mesma quantidade, você paga menos para andar a mesma coisa. Aí depois ele fala que a mistura 2 e a mistura 3 proporcionam um custo adicional, né? Não, elas são mais baratas. Então a resposta correta é a mesmo. Beleza? Então, questão bem difícil, né, pessoal, da SpaceX aí, 1999, de mistura. Beleza? Bom, na próxima parte do vídeo, eu vou estar resolvendo aí as questões 5 em diante.